Nós vamos começar falando a respeito desse tema. Geralmente a gente não fala o tema antes, mas eu acredito que tem tudo a ver. Nós vamos falar hoje a respeito do chamado. Chamado não tem a ver com talento. E se você achou que tinha, você vai descobrir que não tem. Vamos abrir um texto que está descrito em Êxodo, capítulo 3. Se você puder abrir sua Bíblia, senão acompanha comigo no telão. Acho que vai dar para todo mundo ler. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler lá na versão NVI. Ajuda o pessoal da projeção, gente. Aleluia. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Seguinte. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está pisando é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Aleluia. Só até aí. Esse último versículo. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Ok. Até aí. Foca nesse texto porque é o chamado de Moisés. Por que Deus chama Moisés para libertar o povo hebreu? Primeiro, ele é enxertado desde criança, um hebreu no meio dos egípcios. Havia já no coração dele, no sangue dele, na linhagem dele, algo a ver com aquele povo. Então o plano de Deus não começa na vida de Moisés a partir do momento que aquele povo começa a clamar. Começa desde o dia que ele nasce, ou até mesmo antes que ele venha nascer. O Senhor já de antemão tinha escolhido Moisés para fazer o que tinha que ser feito. Porém, um tempo levou para que isso acontecesse. Fala que Moisés já era adulto quando ele esteve ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Presta atenção na coisa. Às vezes a gente acha que o chamado de Deus começa na nossa vida a partir do momento que você descobre ele, né? Não tem nada a ver. Seu chamado começou desde o dia que você nasceu onde você nasceu. Desde o dia que você recebeu os pais que você tem. Desde o dia que você matriculou na sua primeira escola. Desde o dia que coisas pequenas e mínimas começaram a acontecer na sua vida. Tudo isso já tinha parte no propósito de Deus. E se você duvida, você vai poder ler novamente o livro de Êxodo, e nos primeiros capítulos conta o nascimento de Moisés. Conta como que ele foi enxertado no palácio. Conta como que ele foi criado segundo toda a ciência do Egito. E conta que Deus mesmo o infiltrou naquele lugar. Então, o ministério e o chamado de Moisés não começa no dia que o povo começa a clamar, ou no dia que a sarça pega fogo e Deus se apresenta para ele. Muitas pessoas às vezes estão me olhando aqui e você ainda não sabe se Deus tem um chamado na sua vida. Ou se o Senhor colocou alguma incumbência no seu coração. Mas eu vou te falar como que Moisés começou a entender aquilo que o Senhor estava chamando ele para fazer. No capítulo anterior, a gente vê que no capítulo 2, Moisés está ali, e ainda a palavra menciona que ele estava no Egito, e que ele estava passeando ali sobre aquelas regiões, e que ele viu um hebreu sendo subjugado e apanhando e sendo açoitado por um egípcio, e que o coração dele se indignou muito, e que ele pegou e matou aquele egípcio.
porque ele queria defender um hebreu. E ele escondeu aquele corpo. Só que a atitude dele, que parecia ter as motivações corretas, não tinha a forma certa. Porque o hebreu, depois que viu ele matando um egípcio, falou assim, ele mata egípcio, ele mata hebreu também, eu não sei qual que é a intenção dele. Então, no dia seguinte, que ele se apresentou novamente, os hebreus brigando entre si, ele falou, vocês não brigam entre si não, para com isso. Só que aí os hebreus viraram para ele, o que você vai fazer então? Você vai matar a gente, igual você matou o egípcio? E aí fala que Moisés fugiu com medo. Muitas vezes nós temos a percepção daquilo que é um clamor no nosso coração, mas nós não sabemos fazer ou responder da maneira certa. Moisés já tinha um clamor de livrar o povo dele da opressão, e ele nem sabia dos planos de Deus para a sua vida até então, pois Deus não tinha chamado ele do meio da sarça, mas já havia uma indignação no coração dele a respeito de uma causa. Como que a gente começa então a perceber aquilo que Deus nos chamou para fazer? Comece a perceber agora as indignações que tem no seu coração. Eu percebi um dia, quando Deus me chamou com 14 anos de idade, que eu tinha uma indignação com a falta de paternidade na geração que eu estava sendo inserido. Muitos falam a respeito de uma geração que não tem eira nem beira, nem trabalha, nem estuda, não tem rumo, não tem aonde morar, não tem aonde comer, depende totalmente das pessoas que estão ali trazendo o seu mantimento. Eu vou te falar que aonde a causa de tudo isso começou, foi na geração passada. Eu acredito que a minha geração foi a geração que os pais mais abandonaram os seus lares. A minha geração, acho que foi uma das gerações onde os pais mais deixaram seus filhos órfãos, ainda em vida. Eles se acovardaram. Muitos que estão me olhando aqui talvez viveu isso. Talvez até num caso de pai e mãe. E por conta disso, você não descobriu nem propósitos naturais para a vida. Não foi nem inserido nas coisas naturais da vida. Não sabe como é que procura um emprego, não sabe como é que insere numa faculdade, não sabe como é que edifica uma família, não sabe como que é ser homem, não sabe como que é ser mulher, não sabe um monte de coisa, por falta de paternidade. E aí o senso de indignação surgiu no meu coração e eu comecei a ver que eu queria cuidar de pessoas, que eu queria trazer um senso de propósito, queria isso, e Deus não tinha falado ainda para mim qual era o meu chamado. E eu vi que o meu senso era muito grande, de trazer cuidado, de trazer zelo. E o Senhor foi me falando, eu te chamei para ser pastor, eu te chamei para que você apacente um rebanho, para que você tenha o mesmo coração que o Senhor tem, para que você cuide. E eu comecei a entender que havia uma indignação no meu coração a respeito de orfandade. E eu falei, Senhor, eu não vou poder ser pai de todos, né? Mas eu consigo ser pelo menos um sacerdote do Senhor e cuidar dessas pessoas com o mesmo coração que o Senhor tem. E eu entendi que o meu chamado era pastoral. Tem pessoas que vê a indignação, ou que tem uma indignação no seu coração, a respeito de que as pessoas não são instruídas na palavra. Pessoas são leigas, as pessoas são enganadas, as pessoas são levadas por todo o vento de doutrina, e essas pessoas começam a ter um senso de ensino. Fala, cara, essas pessoas precisam aprender. Parece que o povo não entende. É enganado com facilidade. Qualquer pessoa vem e arrebata eles daquilo que é são, daquilo que é doutrina verdadeira. E Deus tem colocado o encargo de ser um mestre. E essa pessoa começa a ver que Deus está gerando algo no coração dela. A mesma indignação que houve um dia no coração de Moisés, acontece com os ministérios que o Senhor nos apresenta. Vai acontecer isso com o evangelista, com o apóstolo, com o profeta. Vai acontecer isso com todos vocês. Um senso de indignação vai tomar seu coração e você vai começar a perceber que Deus está te mostrando algo que deve ser sanado. Só que talvez você não sabe fazer da maneira certa. A indignação já existia no coração de Moisés a respeito do que deveria ser feito, mas ele não sabia como fazer. Então Deus se apresenta e fala, agora eu vou te ensinar como fazer. Só que Moisés não ia só receber uma instrução, ele ia receber um tratamento de Deus. A palavra não fala que Deus chegou, o instruiu e ele estava pronto. Pelo contrário, fala que ele peregrinou por muito tempo libertando aquele povo e aprendeu no meio do processo. E não foi no dia que Deus o chamou, foi no meio do processo que ele aprendeu a fazer o que Deus chamou ele para fazer. E fala que o tratamento que estava sendo feito no coração dele era mais doloroso do que o tratamento que o povo inteiro estava passando. Tanto que Moisés, que era o bruto que matou o egípcio, no final desse tratamento se transforma no homem mais manso da terra. Tem muitas pessoas que querem ser usadas por Deus, mas Deus não consegue acessar o coração daquele que Ele está usando as mãos. Você se dispõe a fazer, mas não se dispõe a ser transformado. Porque falar para outra pessoa o que deve ser consertado é mais fácil. Difícil é consertar os problemas que existem na sua vida.
Olha o tanto que isso é sério. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? Porque no final, o chamado de Moisés não era possuir nenhum tipo de promessa que Deus tinha para ele. No final, o propósito de Moisés não era nem libertar só o povo do Egito, e além. Nós vamos começar agora a ver alguns pontos muito específicos a respeito de um chamado. Talvez você está me olhando e falando, cara, eu já tenho profissão, não quero saber de chamado. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. Deus tem algo para falar com você. Acredite em mim. Existe algo que Deus pode despertar no seu coração que talvez hoje você comece a conhecer. No meio desse chamamento de Moisés, ele também se sente incapaz de fazer o que Deus está chamando ele para fazer. Talvez até mesmo por ter começado da forma errada, por ter a indignação, por ter o coração correto, mas não saber como fazer, ele começou errado. E às vezes as pessoas que começam errado se desmotivam a continuar. E quando Deus chama Moisés, ele fala, chama outro Deus, eu não. Por favor, chama outro. Olha o tanto que a gente vai ver aqui. Ele tinha um irmão que era levita. Ele tinha um irmão que falava muito bem. Ele tinha um irmão que já era reconhecido. Irmão de sangue. Será que Deus não errou o tiro? Falando com Moisés ao invés de falar com Arão? O que tinha talento estava lá e Deus não falou com ele. Moisés deve ter pensado, Deus, você errou o tiro, não é comigo não, é com Arão. Hein? Olha a desculpa que Moisés começa a arrumar com Deus agora. Se liga. O que Deus começa a falar com Moisés? Moisés, eu estou vendo a opressão do meu povo e eu preciso libertar eles. O Senhor já começa a falar mais ou menos o que deveria ser. Só que, olha o que acontece em Êxodo capítulo 4, no verso 10. Você vai ler junto comigo no telão, não precisa nem olhar aqui para o seu celular. Vamos ler o verso 10, no verso 10 e nós vamos ler até o 17. Então a leitura vai ser grande. Moisés, porém, disse ao Senhor, se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo, eu tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe diz, quem deu boca ao homem, Moisés? Quem o fez mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu-lhe, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve fazer, o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Leve na mão esta vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos. Presta atenção aqui. Deus vai e prova para ele que ele era Senhor, até das limitações que o homem tem. Falando para ele, quem deu boca ao homem não fui eu? Então será que é muito difícil para que eu o faça falar? Quem fez um homem nascer mudo ou surdo? Será que não sou eu aquele que tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam? E mesmo assim Moisés falou, Senhor, eu sei. Mesmo assim, chama outro, eu não. E o Senhor, se indignando com ele, fala, eu sei quem que é seu irmão, o cabeção. Eu sei que ele é um levita, eu sei que ele fala bem, mas já que você está se acovardando, eu vou te falar uma coisa, vamos deixar o talento com ele então, mas é uma coisa que vai acontecer a partir de então. Eu não falo com Arão, eu falo com você. Em primeiro lugar, Deus não trocou o coração de Moisés pelo talento de Arão. E mesmo quando Arão entra na jogada, Deus não inverte a ordem, porque Arão é o bom da boca, é o cara que fala bem. Deus continua com aquele que tem o coração. Deus fala para ele, Moisés, agora você vai instruir o seu irmão, porque eu não vou falar com ele, eu vou falar com você. É o seu coração que me agrada, é o seu jeito, é do jeito que eu te criei, é da forma que você é, não tem a ver
com o que você pode fazer, tem a ver com quem você é. E aí o Senhor não exclui Moisés da jogada. Ele fala, não, come on, é eu e você. Depois, você vai falar o que eu te digo para Arão. Ele fala com o povo, mas eu falo com você. Continue aqui. Esse texto nos mostra que muitas vezes nós nos prendemos na nossa limitação. A gente se prende naquilo que a gente não tem para oferecer. Mas Deus não está te pedindo nada que você não tem. O Senhor nunca falou para você, estou te chamando, mas agora você vai ter que arrumar isso, isso e isso. Estou te chamando, mas agora você vai ter que desenvolver essa e essa habilidade. Deus não falou isso para nenhum homem. Pelo contrário, todos aqueles que Ele chamou, desde o ventre da sua mãe, já tinham os atributos necessários para responder ao chamado. Quando você vê Jeremias falando, Senhor, não passa de uma criança, ele fala, não digas, não passa de uma criança. Porque aonde eu te enviar, você irá, e o que eu te mandar falar, você vai falar, e as pessoas te ouvirão. Olha a diferença. Quando você vê o Senhor chamando, o rei Davi, eu costumo dizer isso muitas vezes, teve um dia que o povo clamou por um rei, eles queriam um rei, porque os filhos de Samuel corromperam tudo aquilo que era julgamento, que era juízo, que era tudo, e era na época dos juízes. Então o Senhor percebeu que o povo tinha um clamor no coração e falou, então eu vou dar um rei para vocês. E aí o Senhor levanta Saul. Saul tinha habilidades. A palavra já começa ressaltando as habilidades de Saul, o quanto ele era belo, o quanto ele era forte, o quanto ele era guerreiro, o quanto ele era obediente, o quanto ele era alto. Todas as qualidades Saul tinha. Ele tinha cara de rei, ele era rei. E o Senhor o levantou, e ele respondeu a esse chamado, que não era o chamado para sanar a necessidade de Deus, mas sim de um povo. Só que olha a diferença de alguém que é chamado para coisas específicas, e principalmente quando se trata de agradar o coração de Deus. Quando Saul aborrece o Senhor por conta de um erro que ele cometeu, através de uma direção de um comando de guerra, o Senhor o rejeita. O Senhor rejeita ele e fala, o teu reino passou de ti. Olha o que Deus fala, me proverei de um rei, que fará toda a minha vontade. O que Saul tinha feito? Saul tinha recebido uma direção de ir para a guerra e matar tudo que tinha vida. Porém, ele, por influência dos seus soldados e até mesmo pelo próprio orgulho, pegou alguns animais e até o próprio rei que ele subjugou e trouxe até a porta da cidade. E fez aquilo que desagradava o coração de Deus. Naquele momento, todo mundo percebeu que Saul não era o rei de Deus, era o rei do povo. E aí Deus fala, eu vou me prover de um rei que faça a minha vontade, não do povo. Aí ele vai e consegue um homem chamado Davi. Davi se torna o rei de Deus e não o rei do povo. Quantas vezes o povo ficou decepcionado com Davi? Quantas vezes o povo achou que Davi era extravagante, achou que Davi era louco? Quando Davi teve uma estratégia da parte do Senhor, na hora que ele estava sendo cercado, e ele pega e recebe uma instrução de Deus falando assim, Davi, você vai agora acampar de frente para a arca, de costa para o inimigo, você não vai ligar para o inimigo, você vai ligar para a minha presença. E naquela noite o Senhor faz com que uma matança aconteça, e Davi consiga a vitória. Instruções malucas, direções loucas, pessoas desagradadas, pessoas achando que o homem era biruta da cabeça, mas ele era o rei que agradava o coração de Deus. Que as pessoas te chamem de louco, meu irmão. Que as pessoas não entendam a sua extravagância para com o Senhor. Que as pessoas não entendam a sua intensidade quanto ao ministério. Que as pessoas não entendam quanta devoção você tem para com o Senhor. Problema delas. Você não é alguém que está sendo levantado para sanar a necessidade do povo. Você está aqui para agradar o coração de Deus. Homens naturais não vão entender aquilo que é espiritual. Parece loucura para eles, mas para você é obediência. Aprenda a obedecer ao Senhor e agradar o coração de Deus. As pessoas não precisam entender, Deus precisa se agradar. Vendo essa limitação, eu percebo que essa é a desculpa de muitos quando o Senhor os chama. Senhor, Tu está me chamando para falar diante do povo. O Senhor está me chamando, a maioria, na verdade todos os ministérios vão englobar o fato de você ter que falar
para o povo. A maioria das profissões hoje vai ter que você falar diante do povo. A comunicação é uma das melhores formas hoje de você fazer até negócio. Então eu vou te falar uma coisa, falar é muito difícil. Mas Moisés não precisava dessa habilidade para Deus. Sabe por que um dia Jesus pegou uns homens que não tinha nem eira nem beira, uns caras que não tinha nem aprovação daqueles que os rodeavam, e o Senhor não falou, eu vou pegar vocês e vocês serão tal coisa, eu vou pegar vocês e vocês farão tal coisa. Jesus falou, eu como mestre de vocês. Ele vira para Pedro e fala, eu vos farei pescador de homens. Quando Deus te chama, Ele te faz o que você precisa ser. Quando Deus te chama, Ele não te chama pronto, Ele te chama com o coração disposto, e aí Ele te faz ser o que Ele precisa. Moisés se tornou o homem que Deus precisava. Davi era o homem que Deus precisava. Moisés não era um líder do povo. Pode passar para o próximo. Moisés não era um líder, não era apenas um líder do povo. Em primeiro lugar, ele era um servo de Deus. O cara que tinha todo o talento, na hora da pressão, na hora do maior aperto, enquanto o povo estava no Egito, ele sucumbiu. Todo mundo foi lá adorar o bezerro de ouro. E o líderzinho que era bonzinho para com o povo, o líderzinho que fazia tudo que o povo queria, sabe o que ele fez? Ele fez o bezerro de ouro para eles. O homem que era sacerdote, o homem que falava diante do povo, o líder, o maioral, ele foi o cara que atendeu o pedido do povo. Vocês querem adorar um Deus? Então pega aí tudo que vocês têm de ouro, pega os brincos, pega as correntes, pega os colar, vamos derreter tudo e fazer um bezerro de ouro para vocês adorar. Vocês querem adorar? Eu vou dar o que vocês querem. E esse é o líderzinho que agrada o povo. Ele pega e faz o bezerro de ouro. Ele não está levando o povo para Deus, ele está levando para outro lugar. E o povo está falando, faz, nós gostamos, faz mais festa, faz mais isso, faz mais aquilo, e o povo se perdendo. E o líderzinho, o povo está gostando, vamos continuar. No final, esse povo todo vai morrer. Aí o Arão, que é o cara da habilidade, o cara que tem o carisma, o cara que tem toda a sacada, que tem o coração do povo, é o mesmo que constrói o bezerro de ouro para o povo. Porque é o clamor do coração deles, e esse líder não está preocupado em agradar o coração de Deus. Todo mundo naquele arraial, aquele dia, no arraial, só uma pessoa não estava. Só uma pessoa não participou daquela idolatria. Adivinha quem? O cara que estava no monte. O cara que estava lá em cima falando com o seu amigo. Foi o único que não participou daquilo que estava todo mundo achando que deveria ser feito. Da instrução do líder descolado. Daquele que escuta o que o povo quer ouvir. Não, prega sobre isso, o povo gosta. Não, faz vídeo sobre isso, o povo quer consumir. Não, faz esse evento, porque o povo gosta de ir. Não, coloca a luz assim, porque esse pessoal aí, eles gostam disso. Cara, se tudo isso for bezerro de ouro, joga fora. Se tudo isso te afastar da essência do que é o Senhor, dispensa. Ah, mas está todo mundo indo para essa direção. E daí? E se sobrar só um que ficou no monte? Quem diz que está certo ataca a maioria? Quem diz que o que agrada o Senhor é o que todo mundo está fazendo? É por isso que Moisés não era apenas o líder do povo. Em primeiro lugar, ele era um servo de Deus. Ele não estava preocupado com o que o povo queria, ele estava preocupado para qual direção Deus estava mandando eles andar. E muitas vezes o povo quis matar Moisés. Eles não se agradavam do jeito de Moisés fazer. Muitas vezes murmuravam, reclamavam, falavam, você está querendo matar a gente? Lá onde eu vivia, tinha mais comida, tinha mais carne. Sabe o que eles queriam dizer?
lá onde eu estava tinha mais prazer. No final eles queriam falar isso para Moisés. Você está me fazendo viver uma vida sem prazer, Moisés. Não tem carne na panela, não tem a comida que eu quero comer. Às vezes você pode estar vindo para cá e falando assim, cara, mas esse cara não prega do jeito que eu gosto. A igreja não tem aquele, sei lá, um louvor que me agrada, não sei. Eu estou falando às vezes para pessoas que estão insatisfeitas. Ou para você talvez a vida cristã não tenha sido tão prazerosa quanto a vida que você tinha no mundo. E aí você vive murmurando, falando, nossa, parece que é só luta, nossa, parece que é só dificuldade, nossa, parece que a vida não rompe, nossa, não sei o quê. Eu vejo pessoas vivendo de forma ímpia, mas estão prosperando, pessoas que não estão no ministério, mas estão ganhando dinheiro, pessoas que andam num carro melhor do que eu, pessoas que têm casa melhor que a minha. E você fica nessa comparação, falando assim, Senhor, sem você, eu tinha mais prazer. Passa para o tópico 3. Moisés não foi apenas servo, mas se tornou amigo de Deus. O cara que não se dobrou às objeções do povo, que não se preocupou em agradar o povo, mas que estava servindo a Deus, não ficou também só no nível de servitude. Ele virou amigo de Deus. Há para nós lá em Êxodo, capítulo 33. Olha como que uma amizade começa. Êxodo capítulo 33. Essa aqui é a fórmula da amizade, de alguém que quer ter uma amizade com Deus. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E esse último ponto aqui é para um outro dia. Você percebe que o segredo de Josué não era só não se afastar de Moisés, mas da tenda. Vamos falar do que Moisés fez. A palavra diz que Moisés costumava ir para fora do acampamento, armar a sua tenda. Diariamente ele fazia aquele ritual. E não fala que ele ia lá porque ele percebia que uma nuvem estava lá, não. Fala que ele armava a sua tenda, e depois que ele se colocava à disposição de ouvir a Deus, uma nuvem descia. Você está querendo ver glória sem ver vida de oração. Você está querendo ver glória sem armar a tenda. Você está querendo ter amizade sem relacionamento. Se liga aqui, a palavra diz que ele armava a tenda e depois a nuvem descia. A nuvem de glória vem depois de você se dispor a ter a vida de oração. Muitas vezes você vai procurando a glória já. Senhor, cadê a glória? Eu não vejo a sua glória. Quer ver glória? Arma a tenda. Quer ver glória? Acostume a armar uma tenda, todos os dias. No final desse relacionamento, Deus vira para ele face a face. Todos os dias eles já estavam se relacionando, e o Senhor fala: agora eu falo com um amigo. Aí Moisés deixou a posição de servo, agora ele é o amigo. Agora a parada ficou mais séria. Agora Deus pode revelar coisas mais íntimas do coração dele. Você está vendo que o Arão só vai entrar nas partes ruins daqui em diante? Arão só faz burrada.
Arão é distante do Senhor. Mas como assim, Mateus? Ele é sacerdote. Quem disse que o título te aproxima do que o Senhor tem para você? Moisés não era nada. O sacerdote era Arão. O talentoso era Arão. Mas quem é chamado de amigo de Deus é quem tem o coração, quem tem a disposição, é quem tem disciplina, é quem consegue se relacionar com o Senhor todos os dias. Não é aquele que busca o Senhor só no dia da dificuldade. Moisés não era igual a Israel, que só clamava ao Senhor quando o timbete grudava. Não, ele procurava o Senhor para receber instrução, ele procurava o Senhor para receber exortação, ele procurava o Senhor simplesmente para estar com o Senhor, ele procurava o Senhor em qualquer ocasião, porque ele não estava atrás daquilo que Deus tinha para ele. Ele queria o Senhor. Ele tinha um amigo para encontrar. Quem tem amigos aqui de verdade? Levanta a sua mão. Você só fala com esse amigo quando você precisa dele? Você só fala com esse amigo quando você precisa dele? Não, você fala com ele porque tudo que acontece na sua vida dá vontade de compartilhar com esse cara, com essa moça, com essa pessoa. É amizade. Não é Papai Noel. É amizade. Amizade é relacionamento. No dia que você está triste, você compartilha. No dia que algo bom acontece, você compartilha. No dia que não está rolando nada, mas o dia foi um tédio, você compartilha. Porque você tem amizade. Você tem uma amizade, um relacionamento. E aí você fala com ele, face a face. Fala com ele, videochamada. E vai indo. Você tem um relacionamento. Isso é amizade. Para de achar que amizade com Deus é outra coisa, de outro mundo. Não, amizade é amizade. É relacionamento. Você precisa entender que Deus é uma pessoa. A palavra de Deus diz que nós fomos criados conforme a sua imagem. Nós fomos criados igual a Deus. Igual. Então Deus se alegra, Deus se entristece. Deus se aproxima, Deus se afasta. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de você. Então o Senhor fica triste. Deus fica irado. Deus fica feliz. Todas as emoções que estão dentro de você, elas fazem parte de quem Deus é também. A única diferença é que você é carnal e os seus instintos carnais fazem você ser almático. A diferença é que o Senhor não vai ser levado pelos seus sentimentos. O Senhor tem, conforme a sua soberania, a forma de aplacar qualquer tipo de sentimento. Às vezes, nós não. É por isso que o autocontrole é um fruto do Espírito. Mas lembra que do outro lado tem uma pessoa. Não é um vento, não é um holograma, não é um poder, não é um fogo, não é um arrepio, não é uma sensação, é uma pessoa. E você a cada dia talvez está afastando mais essa pessoa de você. Cada dia esse relacionamento tem ficado bom para você que recebe as coisas dela, mas ruim para aquela pessoa que só vê você pedindo. Mas quando você passa por ela, passa direto. Imagina se eu e a minha esposa, se liga agora nessa analogia. Eu vou tentar te explicar o que acontece. Imagina que a Isis só direcione a palavra para mim quando ela precisa pedir algo para mim. Eu sou casado com ela. E durante os 8 anos de casado que nós temos, ela só: Mateus, preciso disso. Mateus, preciso daquilo. Mateus, preciso de mais isso. Preciso mais daquilo. Aí beleza. Quando eu chego em casa, ela nem olha na minha cara. Quando eu vou me deitar, ela não dá nem um beijo de boa noite. Quando nós estamos ali passeando pela casa, a gente nem troca os olhares. Mas quando ela precisa de mim, ela direciona a palavra a mim e fala. Talvez o nosso relacionamento com Deus seja assim. A gente só olha para Deus, só se relaciona com Deus mediante a nossa necessidade. Não tem relacionamento. Um dia eu vi na internet um cara falando assim: imagina que uma mulher está ali numa circunstância de pedir para o seu marido: fulano de tal, coloca o lixo para fora. E ele vira para ela e fala assim: isso é um caso de divórcio? Ela fala: não, lógico que não. E aí ele fala assim: não, então não quero fazer. Aí mais tarde ela fala: fulano, você pode dar banho no nosso filho? E ele fala: isso é um caso de divórcio? E ela fala: lógico que não, quem te colocou isso na cabeça? Ele fala: então também não quero dar banho nele. Aí ela fala: nossa, você podia colocar gasolina no carro, fazer as compras. Ele fala: isso é um caso de divórcio? Ela fala: lógico que não. Ele fala: então também não vou fazer.
Muitas vezes as pessoas só querem estar casadas, mas não querem cumprir a sua parte no relacionamento. Isso é as pessoas que são salvas, e ele só quer ser salvo, já está bom. Mas na hora de agradar a pessoa que agora tem uma aliança com você, você se afasta, você negligencia. Aí esse relacionamento é bom para quem? Para você ou para Deus? Imagina viver um inferno de casamento desse. Talvez é o nosso relacionamento com Deus. Você tem tudo de Deus e Ele não tem nada de você, porque a única coisa que você quer é continuar casado. O resto não importa. É por isso, irmãos, que esse caminho que Moisés tomou de virar o amigo de Deus, de se relacionar numa profundidade onde ele passa de servo para amigo, mudou tudo. Mudou até a forma dele ter prazer na vida. Tem muitas pessoas que estão murmurando porque eles servem ao Senhor porque são servos. Eles não entenderam que tem um lugar acessível de amizade. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: eu não vos chamo de servo mais, eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe quais são as intenções do seu Senhor, mas os amigos sabem. O servo só recebe direção e ordem, e ele fala: nossa, mas por que fazer isso? Mas que loucura, não estou entendendo. Mas aqueles que são próximos ao coração, eles entendem a intenção por detrás, e eles não questionam depois. As pessoas que questionam a Deus, talvez sejam só porque elas só sabem ouvir a Deus através da direção. Eles não sabem entender qual é o coração de Deus por trás. Por isso que você questiona tantas coisas que acontecem na sua vida. Você não consegue entender o propósito por detrás delas. E antes da gente partir para o último ponto, eu te falo uma coisa, presta atenção em mim. Irmãos, até filósofo tem falado de Deus por aí. Professores têm pregado, têm falado, têm aberto as suas mentes através de pensamentos, filosofias, tudo algo fruto de uma elucubração que eles têm, de uma leitura superficial que eles fizeram da palavra. Só que, muitas vezes, os cristãos não são diferentes desses professores filósofos. Não são diferentes do seu amigo que fala: ah não, todos nós temos Jesus no coração. Você talvez não é diferente, porque o seu conhecimento sobre Deus é superficial. A única diferença é que você frequenta uma igreja e está escrito cristão no seu Instagram. Os filhos não podem falar sobre Deus. Os filhos têm que falar de Deus. Os filhos não podem ficar falando sobre algo que eles acham. Eles têm que ter certeza do que testemunham. Quando Pedro é indagado, ele fala assim: ô queridão, deixa eu te falar um negócio. Nós fomos testemunhas oculares daquilo que vimos, tocamos, apalpamos. Nós não estamos contando a história da carochinha para vocês. Não é fábula, não é lenda. Eu vi. Olha a diferença de uma pessoa que testemunha de algo que ele tem certeza, para alguém que vai para um debate. Sei lá, se você aprende a Bíblia só para ficar debatendo com um ateu, aí é loucura, você é doido. Eu vou te contar um negócio, cara. Não perca o seu tempo jogando pérolas aos porcos. Prega o evangelho. Se ele quiser entender bem, se ele não quiser, o problema é do Espírito Santo, porque é ele que convence. Você não tem que debater até a pessoa entender, ele vai ficar com raiva da sua cara. Agora eu vou te explicar uma coisa. Você não pode falar sobre Deus, você tem que falar de Deus. Arão falava sobre Deus, porque ele não tinha relacionamento, mesmo sendo sacerdote. Moisés, quando descia do monte, falava de Deus. A autoridade toda estava sobre a vida de Moisés, tanto que no começo o Senhor fala: Arão será um porta-voz, e você é quem vai relacionar comigo. Esquece essa parada de eu vou aprender para pregar. Eu vou estudar para debater. Eu vou entender para explicar. Primeiro, experimente do que você está lendo. Primeiro, tenha relacionamento com quem você está tentando entender. Primeiro, tenha experiências verdadeiras com essa pessoa, porque você vai ver a diferença do seu testemunho. Sabia que na década passada, uma das coisas que mais enchia a igreja era testemunho? Era o Zezinho cabeça de fogo, que foi 3 vezes no inferno e voltou. Na Assembleia de Deus, na esquina de casa.
Era o fulano de tal que viu não sei quantos demônios, expulsou não sei quantos capirotos, foi bruxo, foi não sei o quê. Levou 32 tiros. O testemunho era algo que enchia as igrejas. Você sabe por quê? Porque todo mundo quer ouvir algo que alguém teve experiência. E aí o povo às vezes nem abria a Bíblia, eles simplesmente contavam o que viveram no mundo espiritual. E a maioria era mentira. Pelo crivo da palavra você via que era mentira, mas enchia a igreja, enchia a igreja. É porque as pessoas querem ver a verdade no que você está falando. E quando você falar de Deus, o seu testemunho vai mudar. Porque o próprio Jesus falou: eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer. E quando Jesus, depois de ter ensinado, depois de ter ministrado, depois de ter instruído, as pessoas que o ouviam falavam: esse aí não ensina como aqueles outros. Ele ensina como quem tem autoridade. Quer ter autoridade? Testemunha de coisas que você vive. Não fale sobre oração, que as pessoas possam ver uma vida de oração. Elas não vão perguntar para você: o que eu devo fazer? Elas vão falar assim: mano, tem como você me chamar para orar o dia que você for? Tem como você me ensinar a orar? Eu não sei orar. Ontem, enquanto a gente orava, um irmão que estava aqui entre nós falou assim para mim: mano, quero ser sincero com você, eu não sei orar. Eu falei para ele: cara, talvez você não sabe orar comigo, porque você está se importando com as palavras que você está falando, porque eu vou ouvir. Mas orar é falar. Eu falei: você sabe qual que é a oração mais poderosa que existe? Eu falei: é a oração que é respondida e não a oração que é bonita. Não existe poder em oração bonita, existe poder em oração que Deus responde. Se Deus não responder, alguém se emociona, algumas pessoas choram, mas nada acontece. Não tem êxito. Não existe nenhum poder em oração bonita. Por mais que você, conforme a sua vida de oração for aumentando, você vai orar de uma forma mais natural. Assim como alguém que fala, vai falar de uma forma mais natural. Mas entenda uma coisa: o poder da oração está na resposta de Deus. Amém? Eu parto por último ponto. Coração correto. Moisés nunca teve o coração nas promessas do ministério, mas sim naquele que prometeu. Nós vamos ler agora Deuteronômio capítulo 34. Nós lemos a primeira menção do chamado e a primeira vez que Deus direciona a palavra a Moisés em Êxodo capítulo 3. E essa é a última vez que Moisés é mencionado e que Deus fala a respeito dele. Vamos ler o texto. Então Moisés subiu das planícies de Moabe ao monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planície que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. Depois o Senhor lhe disse: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Só até aí. O cara que gastou a vida dele inteira para levar aquele povo até Canaã, ouve de Deus que ele não vai entrar e possuir uma promessa, que era a promessa da vida dele. O cara que gastou a vida dele inteira para fazer esse povo entrar em Canaã, e talvez os únicos momentos que ele teria de prazer seriam nessa terra, porque o resto foi tudo deserto. Eu falo tirando a época que ele estava no Egito, estou falando os prazeres deles com o Senhor. O único tempo prazeroso que ele teria nessa vida cristã que ele levou seria em Canaã. E aí Deus vira para ele e fala: você não vai desfrutar do que eu te mostrei.
O texto começa falando que Deus mostrou tudo para ele. Deus mostrou tudo para ele. É como se eu olhasse para o Vitor e falasse: Vitor, tá vendo aquele carro que você sonhou? Lindo, né? Você trabalhou esses anos todos. Você teria esse dinheiro acumulado comigo. Você está com tudo para conquistar o seu maior sonho, aquilo que eu te prometi a vida inteira. É o carro dos seus sonhos. Posso te contar uma coisa? Eu não vou te dar. Será qual que seria o senso de insatisfação do Vitor ao olhar para alguém que ele serviu a vida inteira, que prometeu que ele usufruiria daquilo que ele estava em direção, de repente ouvir dele falar assim: não, você lembra aquele dia que você faltou ao serviço? Pois é, por causa dele você não vai. Você trabalhou 40 anos comigo? Pois é, por causa daquele dia você não vai. Moisés desobedeceu a Deus uma coisa muito pequena, cara. Um dia ele executou um método que Deus mandou. Deus mandou para ele: bata na rocha e vai sair água. E Moisés bateu e saiu água. Só que depois Deus falou para ele: agora você vai falar a rocha e vai sair água. Moisés falou e a água não saiu de primeira. Sabe o que ele fez? Ele falou: rapaz, eu lembro como é que eu fiz da última vez, vou pegar meu cajado e vou arrumar nessa rocha. E ele pegou o cajado e arrumou na rocha. Naquele dia, se liga nisso, naquele dia a água saiu. Mas a direção de Deus era que falasse. Por que ele bateu e a água saiu, mesmo não sendo a direção que Deus tinha para ele? Diante do povo, deu certo. Todo mundo saiu satisfeito, água para todos. Só que naquele dia Moisés foi reprovado. Deus não o repreendeu diante do povo, Deus o repreendeu depois, falando: Moisés, eu não te mandei bater na rocha, não é o método antigo, agora do jeito que eu tinha te mandado. Você bateu, a água saiu, mas você foi reprovado. Nem sempre o que dá certo tem a aprovação de Deus. Talvez diante dos olhos humanos vai ter resultado, mas diante dos olhos de Deus vai ser reprovado. Você só vai saber isso no secreto. Diante do povo vai parecer que você é o cara aprovado de Deus, que está tudo certo na sua vida. Naquele dia ele perdeu a oportunidade de desfrutar de Canaã. Só que aonde está o coração certo do cara que não estava com o olho na promessa, mas sim naquele que prometeu? Eu encerro falando disso para você. Fique de pé onde você está. A banda pode subir. Aonde está o desfecho desse homem que não tinha o seu olhar na promessa? Coloca o verso 7, por favor. Deuteronômio 34, verso 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Só até aí. O primeiro texto que a gente leu mostra que Deus chama ele do meio de uma, e essa sarça pegava fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés? Foi que a sarça não se consumia. Qual que é o fim da vida de Moisés? Alguém que gastou a sua vida inteira para Deus, mas não se consumiu. Fala que o seu vigor não tinha sido enfraquecido, e nem os seus olhos tinham se escurecido. Mesmo na velhice, Moisés manteve o seu vigor. Mal ele sabia que a sarça que estava sendo representada naquele dia seria ele, que ia pegar fogo por causa de Deus, mas não ia se consumir. Você sabe por que Moisés não murmurou no dia que Deus virou para ele e falou: essa promessa, você não vai entrar nessa terra. Tudo isso que está diante de você, você não vai usufruir. A palavra não menciona, e eu acho que ela mencionaria se Moisés tivesse murmurado. Muitas vezes a palavra menciona os homens que murmuram, os homens que debatem com Deus. Moisés morreu calado depois de ouvir tudo isso. Fala que as últimas palavras que Deus falou para Moisés foram: não, você não vai desfrutar de nada nessa terra. Moisés morreu em paz. Moisés morreu de boa. Posso te contar uma coisa? Verso seguinte, verso 8. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto.
Seguinte. Ora, Josué, filho de Num, vamos só volta no versículo 5. E agora põe o versículo 6. Quem sepultou Moisés em Moabe? Volta para o 5 de novo. Quem sepultou Moisés em Moabe? Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Seguinte. Ele sepultou, ele quem? O Senhor. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Vou te contar uma coisa. Moisés foi o líder do povo, gastou a sua vida em prol daquele povo, para fazer o que Deus tinha ordenado. E no final, o povo chorou à distância, porque até hoje ninguém sabe onde ele foi enterrado, então é sinal que não tinha ninguém no seu velório. O povo chorou por ouvir falar que ele tinha morrido. Não tinha ninguém no seu velório. Não tinha pessoa nenhuma naquela cerimônia. Não teve ninguém homenageando, falando: nossa, Moisés, o cara que passou a vida inteira com a gente. Não teve. O Moisés que não murmurou, o Moisés que não foi o líder do povo, o Moisés que não conseguiu se contaminar com a idolatria, mas antes preservou o seu coração, no final não teve ninguém no seu velório. Eu também não quero ninguém no meu velório. Eu só quero aquele que sepultou Moisés. Se o Senhor for aquele que te sepultar, e se no seu velório tiver o seu melhor amigo, não precisa de mais ninguém. Se o Senhor for aquele que estiver de pé, diante do seu último dia de vida, e não sobrar mais ninguém, valeu a pena. Só tinha um amigo no velório dele. O único amigo que você deveria se importar em não perder. O único amigo que você deveria se importar em fazer, caso você não seja. O único amigo que você deve querer até o último dia da sua vida. O único amigo que você não deve abandonar nem um dia da sua vida. O Senhor. O Senhor não deixou Moisés. A promessa de Deus foi que ele seria com Moisés até o último dia de vida, e o Senhor foi com ele. Todos ouviram falar que Moisés morreu. Deus estava lá. Deus sepultou ele. Esses são aqueles que procuram ter amizades com Deus. A palavra de Deus não diz que ele fez isso com Arão. Pelo contrário, quantas vezes o Senhor pleiteou a favor dele? Quantas vezes o Senhor se colocou diante? Você já pensou em Deus te proteger? Você já pensou em Deus falar que você é o queridinho dele? Você já pensou nisso? Eu não me canso de dizer que um dos textos que transformou minha vida é em Números 12, aonde Miriam e Arão se rebelam contra Deus, e Deus fala: ó, vocês, seus loucos, vocês vão pegar agora e vai entrar para dentro da tenda. Você sabe por quê? Porque eu quero trocar ideia com vocês. Vocês estão malucos? Vocês piraram? Vocês estão se rebelando contra Moisés? Vocês sabem quem são Moisés? Vocês sabem quem é Moisés? Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, mas não sabiam o quanto Deus tinha prestígio por Moisés. Eles descobriram naquele dia. Moisés estava fazendo algo que nem era tão legal, e eles se rebelaram contra a autoridade dele, falando assim: Deus não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. A gente não vai seguir mais as direções dele. E aí Deus fala: vocês entram para a tenda agora que eu vou corrigir vocês. Ele fala assim, vou encerrar falando isso para você. Ele fala assim: se fosse qualquer um homem de Deus, se fosse qualquer um dos profetas que estão sobre a terra, eu falaria através de enigmas e sonhos. Mas Moisés não é um bom profeta. Moisés não é só um homem de Deus. Moisés é o meu amigo, e com ele eu falo face a face. Vocês não vão tocar nele. Esse é o amigo que estava no velório dele. O amigo que defendeu ele em vida. O amigo que empoderou. O amigo que não o abandonou. O amigo que se fez presente em todos os momentos. Sabe quem é você? Você é a parte infiel do relacionamento. Deus é a parte fiel. Se Ele te prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, Ele vai estar até no dia do seu velório.
Ele não te abandona, nem no dia da sua partida. Feche seus olhos onde você está.